nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 10 de julho de 2025, 1h da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos, infelizmente, um ataque terrorista aqui próximo a Belém, aqui na Cisjordânia, nesse cruzamento aqui, junção Gush Etzion. Infelizmente, dois palestinos fizeram ação perto do supermercado, acabaram matando um israelense, ferindo outras pessoas. Muito triste a situação, parece que a coisa já está controlada. Os terroristas foram eliminados, tá? As forças de segurança, foi no supermercado isso, aí os seguranças do supermercado atiraram nos terroristas e acabaram eliminando eles, mas infelizmente um israelense acabou sendo morto. Muito triste isso, né? Também teve um míssil lançado pelos Houthis que foi interceptado, não causou nenhum dano. Aqui na faixa de Gaza, Israel continua fazendo operações em várias regiões por aqui, e também aqui no sul do Líbano, muita coisa aqui, né? Bom, na questão dos Houthis aqui no Iêmen, a gente sabe agora que eles sequestraram 6 filipinos que estavam trabalhando no Eternity Sea, que é um dos navios que foi afundado por ali. Então tem seis reféns com os Houthis nesse momento, né? Lá em Teherã teve o caso de um ataque num prédio que é usado por por militares aqui na região, em Teherã, né? Então não se sabe o que houve. A mídia iraniana fala que foi explosão de gás. Explodiu um botijão, cara, que chato isso, né? Tem gente achando que pode ter sido um ataque direcionado ou de Israel ou então da oposição iraniana ali dentro, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bitman, Vendo Chá de Polônio e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje vamos começar falando sobre o triste atentado que aconteceu aqui nessa junção aqui entre Hebron e Bethlehem, né, que é Belém, né, entre Belém e Hebron. Segundo estão dizendo aqui, a situação tá toda parada ali, eles fecharam todo o cruzamento. O exército israelense identificou o terrorista que fez o ataque, Gush Etzion, a junção Gush Etzion. As forças do exército israelense e outras pessoas de segurança que estavam lá, os seguranças, foi um supermercado isso daqui, né? Atiraram contra ele e neutralizaram os terroristas, né? Eles estão nesse momento cercando o vilarejo de Halul e conduzindo bloqueios na área, suspeitando que possa ter outros terroristas também envolvidos nesse ataque. Então, os dois que fizeram o ataque em si foram eliminados, mas tem bloqueios aqui para verificar se não existem outros também envolvidos nessa coisa, né? Aqui, de acordo com investigações preliminares, os terroristas esfaquearam um segurança do supermercado, tomaram a arma dele, que depois usaram para matar um homem israelense, né? Os terroristas são essas duas pessoas aqui, que foram já eliminadas, tá o nome deles aqui, Malik Salem e Mahmoud Abed, e ambos trabalhavam para a autoridade palestina, ou seja, eram funcionários públicos da autoridade palestina. A autoridade palestina não é muito melhor do que o Hamas, não, no final das contas, né? Bom, além desse terrível atentado terrorista, ali tivemos também uma ameaça de míssil dos Houthis. Isso foi ontem à noite, contra o centro de Israel. Felizmente foi interceptado, não causou nenhum dano. Está aqui o míssil balístico sendo interceptado aqui, nenhuma mudança aqui, né? Bom, na faixa de Gaza continuam as operações israelenses. As forças israelenses destruíram um túnel de 500 metros de distância do Hamas. Não é um túnel muito grande, mas é mais um túnel que era usado pelos terroristas ali. A profundidade de 13 metros, então esse túnel era particularmente profundo ali, né? Teve várias outras ações lá na faixa de Gaza também, algumas imagens aqui muito bonitas das explosões israelenses ali. A gente sabe que uma dessas explosões foi devido a um ataque israelense na região de Deir al-Balah, cujo objetivo era eliminar um terrorista que participou do 7 de outubro, e continuam então as operações israelenses por ali, né? Além disso, ao longo dessa semana, o exército eliminou mais de 130 infraestruturas terroristas ali em Khan Yunis, né? Destruiu infraestruturas terroristas, inclusive esse túnel de 500 metros que a gente falou, mas teve várias outras coisas que foram eliminadas ali também, né? Também teve ataques israelenses no sul do Líbano. Israel usou um drone para eliminar um terrorista ali no sul do Líbano, na região de Tiro.
Tem aqui outra imagem desse caso aqui. O comandante das forças de artilharia do Hezbollah, no setor costal do Líbano, foi eliminado por um ataque israelense hoje, feito pelo IDF. O nome dele é Muhammad Jamal Murad, e foi eliminado na área de Mansouri, ao sul de Tiro, né? Então é exatamente o mesmo caso aqui, o cara foi eliminado ali com sucesso. Bom, falando sobre os Houthis do Iêmen, né? A gente tem aqui as imagens do navio Majesty of the Seas, que foi eliminado, e também o Eternity Sea. A gente sabe que foram sequestrados 6 filipinos que eram a equipe do navio, né? A gente tinha falado já que haviam alguns sequestrados. Os Houthis disseram que, né, na verdade, haviam sido salvos pelos Houthis, mas lembra que eles que afundaram o navio, então não foram salvos coisa nenhuma, né? Foram sequestrados, né? E aqui já tem o comunicado da Embaixada dos Estados Unidos no Iêmen, dizendo que eles foram sequestrados de fato, né? Nós pedimos a sua libertação incondicional imediata, foi o pedido da Embaixada Americana ali, né? Os Houthis mandaram a imagem de como é que foi o afundamento do Magic Seas. Então lembra, são 2 navios, o Magic Seas primeiro, depois o Eternity Sea, ambos foram afundados pelos Houthis. Isso daqui, ó, dá para ver que, como é que foi o afundamento aqui, ó. Eles botaram cargas e explodiram as cargas no navio para afundar ele. Então eles tomaram o navio, entraram no navio e explodiram o navio para afundar ele de propósito. Ali, de fato, afundaram o navio ali no Mar Vermelho, né? Um absurdo isso daqui, mais uma ação criminosa dos Houthis, né? Bom, falando sobre o Irã, né? O Irã também teve uma coisa interessante aqui, lá em Teherã, houve uma explosão nesse prédio residencial, aqui, ó, nesse bloco desse prédio residencial, né? Tá aqui, ó, parece ter sido um ataque direcionado. A mídia ligada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã diz que foi um vazamento de gás. Vazou gás e aí o pessoal explodiu, que chato isso, né? Só que esse prédio aqui é exatamente um prédio, é o 14º andar do Tehran Panchal Tower 9, que é conhecido como um local onde tem apartamentos o pessoal da Justiça, Justiça das Forças Armadas, né? Você sabe, as Forças Armadas têm também uma espécie de tribunal e coisa e tal, então é gente das Forças Armadas que estava ali. Então, assim, pode ter sido um acidente? Pode ter sido, a gente não tem nenhuma evidência contra isso. Agora, pode ter sido também um ataque direcionado por Israel e pode ter sido também um ataque por rebeldes ou também pelo governo iraniano visando algum rebelde ali na região, né? Ou seja, a gente não sabe exatamente quem morreu e quem teria sido o ataque, que teria feito esse ataque aqui em Teherã, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala que a Rússia se ofereceu para recompor a quantidade de urânio que os iranianos perderam nos ataques americanos, né? Se isso aqui, a gente não tem uma informação muito precisa disso, mas se isso for verdade, mostra como é que o eixo do mal está se consolidando cada vez mais entre Rússia e Irã, né? Vamos aguardar para ver se isso confirma. O Netanyahu está nos Estados Unidos, ele falou que está tentando, fez um discurso lá nos Estados Unidos, disse que está tentando obter pelo menos metade dos reféns vivos e dos reféns que já faleceram, né, nesse acordo para um cessar-fogo temporário de 60 dias. No início do cessar-fogo, nós vamos começar a negociação para um fim permanente da guerra. O Hamas precisa abandonar suas armas, a Gaza precisa ser desmilitarizada e o Hamas não pode ter mais governo militar nem poder de governo em Gaza. Essas são as condições israelenses que não dá para ser alterada. É por isso que eu acho pouco provável chegarmos num acordo aqui, mas vamos ver. Se essas condições conseguirem ser atingidas via negociações, ótimo. Se não, nós vamos obtê-las por outros meios com a força dos nossos militares. Ou seja, o que vai acontecer na prática, né? Bom, Netanyahu também se encontrou com famílias de reféns lá em Washington para fazer essa foto aqui, para conversar com eles e coisa e tal. O Israel está planejando também criar uma cidade humanitária em Gaza, né? Ou seja, a ideia é justamente Israel controlar a faixa de Gaza e construir ali uma região humanitária feita por Israel, porque dessa forma eles conseguem garantir que não haverá túneis, não haverá uso do Hamas para as instalações ali, né? É uma coisa interessante. Vamos ver o que vai acontecer com essa cidade humanitária aqui, né? Bom, teve mais sanções americanas. A gente está aqui no Brasil, está falando das sanções americanas contra o Brasil e coisa e tal, né? E, lógico, é um assunto muito importante.
mas teve sanções também contra a Francesca Paola Albanese, que é uma ativista, uma conselheira de direitos humanos das Nações Unidas e que tem seguidamente se posicionado de forma pró-Palestina, anti-Israel, antissemita mesmo. Então a Albanese também vai sofrer sanções da Lei Magnitsky. A hora do Alexandre de Moraes vai chegar também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.